Boa noite a todos. Paz divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Ainda mais nesse dia especial, dedicado mundialmente ao nascimento dele, de Jesus. Vamos ler uma parte do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Depois passar a palavra para o Felipe. Esse tema interessante, bastante interessante para todos nós, né? Natal de Jesus. A página é Coisas Invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo em Romanos, a carta dele aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobra sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando contudo os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira, o que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo das formas efêmeras constituem breve transitório resultante das forças invisíveis do plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. É um comentário de Emmanuel sobre essa carta de Paulo aos Romanos, sobre as coisas invisíveis que a gente muitas vezes não vê, e muitas vezes nós só acreditamos, como diz aquilo que os nossos dedos materiais podem apalpar, podem tocar, mas se nós vermos tudo que existe hoje em dia, foi uma criação divina que nos falta, inclusive, um pouco de compreensão de como tudo isso aconteceu. Está no Livro dos Espíritos, né, quando os amigos espirituais dizem: buscar a causa de tudo que não é obra do homem, a vossa razão responderá que é obra de Deus. Então, tudo que está aí é criação de Deus. E aproveitando a oportunidade, hoje nós estamos comemorando a segunda vinda de Jesus à Terra, já que a primeira foi há 4,5 bilhões de anos atrás, quando ele criou o planeta Terra, com uma pleiade de espíritos, né? Também, para nós, só fomos descobrir isso depois, quando vieram a Múmia, os escritos dos espíritos amigos, nos falando disso, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que nós descobrimos, né, que ele, na realidade, foi o criador desse planeta. Então, nós vemos a elevação de um espírito desse nível, que há 4,5 bilhões de anos atrás já era capaz de criar um planeta. Então, como ele nos mostra aqui também, a necessidade da gente não se preocupar, né, com essas formas efêmeras que constituem o nosso dia a dia, com essas coisas que são passageiras, mas que a gente faça, como o parágrafo final nos fala, que a gente faça o que nos pede o dia a dia, se preocupando com o dia a dia, né? Até porque muitos de nós sabem quanto tempo nós vamos estar aqui, se vamos estar vivos amanhã ou não, encarnados, melhor dizendo, já que vivos nós estaremos sempre, né? Mas, então, que a gente faça corretamente o que pede o dia de hoje, e aí nós não precisaremos, como ele diz brilhantemente, repetir essa experiência amanhã, ou seja, deixar para amanhã aquilo que se pode fazer hoje, fazer a nossa parte, mas ter sempre em mente esse compromisso de que realmente, como nós, o Rogério até comentava aqui antes de começar a palestra, a necessidade da gente fazer mais coisas. Ele até falava de uma atividade que vai ter lá na minha terra, em Paraíba do Sul, para o instituto lá das meninas deficientes, comandado pelas freiras desse instituto, e realmente essa necessidade da gente fazer a nossa parte e não esperar recompensa por isso, né? Não sabe a vossa mão esquerda que der a vossa mão direita, mas fazer aquilo que nos é possível dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades.
essa página da noite de hoje. Vamos orar então para depois passar a palavra para o Felipe. Vamos pedir a Jesus que nos inspire esse dia especial em que é comemorado o seu nascimento, que a gente possa renascer nele a cada dia, melhorando as nossas imperfeições interiores, trabalhando as virtudes que todos nós já temos, só precisam ser elaboradas de uma maneira mais consciente, mais espiritual, mais harmoniosa com as leis da natureza, com as leis de Deus. Que Jesus, na sua infinita bondade, ampare o nosso irmão Felipe na noite de hoje, seus amigos espirituais possam se fazer presente para esse trabalho que ele trouxe, que irá nos mostrar a partir de agora. Que nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos aqueles que estão nos assistindo ao vivo pelo Facebook, vocês que estão aqui no salão. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa desgraça. E assim, com essa prece, nós damos por aberta a palestra dessa noite de quarta-feira. Muita paz a todos, com a palavra do Filipão. Boa noite, amigos. É sempre uma alegria estarmos na nossa casa, ainda mais numa data tão sugestiva para a nossa reflexão, né? Hoje é o dia de Natal, então para a gente fazer justamente uma reflexão diante dessa mensagem, né? E é bem oportuno também esclarecer de que nós, pleno dia 25, né? Semana que vem, dia 1º de janeiro, né, começando o novo ano, nós estamos abertos, né? Tem casas espíritas que fazem o seu recesso em atividade, mas nós estamos aqui abrindo, porque o nosso compromisso é justamente levar o consolo, as respostas para aquelas pessoas que tanto precisam, né? Então, quem está nos assistindo pelo Facebook, vai nos assistir pelo YouTube, que a gente possa levar um pouco de consolo, de conforto àquelas pessoas que estão precisando, necessitando dessa palavra consoladora. E quando a gente fala de Natal, vem para a gente justamente um campo de reflexão sobre a origem da palavra Natal, né? Nós fazemos uma grande confusão diante da data comercial, né? Natal é uma data comercial em dezembro, final do ano, então onde os nossos profissionais do comércio, todos eles se dedicam para que eles possam fazer ali, cumprir as suas metas, mas muitos de nós lembramos de fartura da mesa, ganhar o presente, Papai Noel, então tem todo um símbolo comercial diante dessa mensagem, mas o sentido da data é totalmente diferente e não tem esse contexto da qual eu estou me referindo. Essa fartura, que possa ser uma fartura, mas não seja uma fartura de comida, de comilança e tal, né? Mas uma fartura da qual a gente possa levar essas mensagens consoladoras àqueles que mais precisam, ou que seja farto justamente aquilo que em nós temos a competência para levar diante aqueles irmãos mais necessitados, que mais precisam desse momento, desse consolo, desse carinho, desse contexto da qual a gente possa conversar com os outros, né? A gente sabe de que o Natal é justamente um momento de congregação, de união, de reunião de familiares, mas em torno do aniversariante do mês. E quem faz aniversário justamente hoje é aquilo quando Kardec pergunta, na questão 625, que ele faz um tipo de pergunta que ele classifica como o tipo mais perfeito, né? E aí vem justamente a consideração que o Robinson diz no início, de que Jesus, como governador do planeta Terra hoje, então para a gente é muito longe de entender o psiquismo e a energia de Jesus ainda encarnado, quanto mais hoje com a proposta que ele destinou a todos nós de sermos continuadores
ou continuar a propagar essa mensagem do cristianismo em corações que ainda não desejam, em corações que ainda têm difícil acesso, ou aqueles corações que ainda estão resistentes a ouvir essa palavra consoladora. Então, quando Kardec pergunta lá, o tipo mais perfeito é para a gente justamente possa entender de que é ele que a gente vai justamente ter como um modelo de guia e modelo, né? Modelo e guia. Ele é o nosso modelo. E eu já expliquei aqui algumas vezes de que o modelo é justamente aquela pessoa com a qual a gente possa se espelhar. Então, nossa referência, nosso exemplo. E aí, quando a gente fala de exemplo, nós temos bastante dificuldade, e eu vejo muito isso entre os espíritas, que muitos ainda têm dificuldades de falar abertamente que são espíritas, justamente com o foco de que nossa responsabilidade dele, ele é espírita, ele faz isso. Ele faz isso, ele faz isso, ele faz assado, né? Mas não podemos esquecer de que estamos numa prova planetária, num planeta, numa situação da qual leva para a gente provas e expiações, mas nós não estamos num planeta perfeito. Kardec, ele perguntou o tipo mais perfeito. Nós não somos perfeitos, então nós não somos exemplos. Nós temos justamente uma responsabilidade diante do conhecimento espírita do que a gente sabe de que faz de certo ou errado. Nós temos essa responsabilidade. O que eu faço de errado lá fora e as pessoas veem, não é para julgar, mas sim entendem de que eu estou fazendo errado. E eu preciso compreender também desse meu erro. O que a gente justamente orienta é que o livre-arbítrio, a doutrina espírita nos apresenta muito bem sobre isso, mas que tenhamos responsabilidade diante de nossas atitudes. Porque em outra pergunta, ele também revela de que as leis estão escritas em nossa consciência. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. E hoje, quando a gente fala de Natal, nós sabemos o sentido do Natal. Sabemos o real sentido, a real importância dessa data. Mas será que a gente vai na onda do comércio? Ou a gente percebe e entende de que é uma data propícia para refletir sobre o nosso contato com o guia e modelo? Então, modelo é aquele que a gente se espelha. Guia é o que nos orienta. Guia justamente é o que nos remete a caminhos possíveis para a nossa transformação. E percebem que todo dia, a cada momento, nós recebemos várias orientações que muitas das vezes descartamos. Orientações do alto, que revela para a gente, segue esse caminho, vai por esse. E muitas das vezes a gente, por teimosia, não, vou por outro. Vou por outro que é mais fácil, ou que é mais rápido. Eu não estou preparado para fazer isso, vou fazer isso depois. E aí a gente opta pelo caminho mais difícil. Mas pacientemente a gente vai entendendo no decorrer do tempo esse papel de transformação. Então, quando a gente fala de Jesus, o único título que ele aceitou nessa experiência encarnatória era o título de mestre, porque ele já sabia que ele veio com uma proposta de revelação, como segunda revelação, para trazer para a gente uma proposta de sentido dessa mensagem. Ele veio revelar para a gente o amor de Deus. Não é um Deus que pune, não é um Deus vingativo, não é um Deus que castiga, mostrando esse amor divino em nós, como a oportunidade que nós temos de transformação a partir do momento em que esse contato com as leis morais, com as leis divinas, seja clara e concisa para meu papel transformador. A proposta é de viver essa mensagem, que essa mensagem ela seja justamente uma oportunidade de transformação. Porque quando a gente fala aqui nessa casa, faz sentido.
Quando a gente fala para a casa espírita ou para o movimento espírita, faz sentido porque nós estamos preparados para ouvir essa palavra consoladora. Porque a religião é a conexão. Quando a gente fala de religião, religare, é o momento em que nós vamos se conectar entre nós e o alto, e Deus. Ter essa conexão precisa. Essa casa está preparada para isso. A partir do momento em que eu saio, faço esse trabalho em ação da sociedade e encontro irmãos que são de outras propostas filosóficas, outras religiões, e isso traz uma comunhão de amor, porque o sentido é único, o sentido é o mesmo, porque a revelação é única, como Kardec, justamente na resposta dos Espíritos, na resposta de Kardec, orienta para a gente na consciência. E essa data, ela representa para a gente uma oportunidade de vivência no campo da paz, no campo da harmonia, no campo do amor, no campo da integração entre os familiares. É no Natal justamente que a gente possa possibilitar esse campo de vivência, de viver essa mensagem conforme Cristo nos solicita e nos pede para isso. Ele usou várias metodologias, como conversas, como oratórias, visitas, curas. Foram várias metodologias, mas o que ele traduzia como principal fonte de sentido é de oportunizar na fala, entendendo de que nós só vamos compreender o sentido dessa mensagem a partir do momento em que a gente amadurece ou vivenciando essa mensagem consoladora. Então, a partir do momento em que eu entendo que eu preciso mudar, que eu preciso entender a dinâmica dessa mensagem, que muitas vezes a gente vai ler e reler essa mensagem. Por exemplo, nós estamos chegando agora no final do ano. Convido vocês justamente rever a questão de reforma íntima. A gente fala muito sobre reforma íntima. E o ano novo é uma tradução para a gente de uma entrada nova, de um momento em que o que eu possa fazer de bom que eu ainda não fiz esse ano, ou que eu ainda estou deixando de fazer ao longo dos anos. E a gente fazer uma avaliação precisa para que a gente possa oportunizar o nosso instrumento de melhoria. Porque lá no Homem de Bem a gente classifica que ele tem um monte de características. Mas embaixo, lá no finalzinho, os Espíritos nos orientam de que aquele que se esforça está também caminhando para ser homem de bem. E eu acredito que todos nós que estamos aqui e aqueles que nos estão assistindo estão indo para esse caminho, porque nós não viemos para cá, nesse planeta, não viemos aqui nessa casa para ficar estacionado, para ficar parado, para ficar estagnado. Nós temos um objetivo de ser melhores ainda do que já fomos lá atrás. Porque já estamos melhores, não podemos duvidar disso. Estamos muito melhores. Mas a nossa proposta é melhorar ainda mais. E tendo esse contato com essa mensagem que traz sentido para nós, é justamente a gente perceber isso e compreender justamente o que Alcine disse no livro Renúncia. Que ela diz para a gente lá no livro Renúncia que a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, que para nós já é uma etapa clara para nós. Hoje todos nós temos a revelação dessa mensagem de uma forma de muito fácil acesso. Hoje tem o chat GPT, gente. Meta AI, né? A inteligência artificial, que se você perguntar lá, palestra de Natal de Jesus, eles vão te dar uma palestra sobre Jesus. Hoje nós temos uma dinâmica de conhecimento muito avançado, de fácil acesso para todos nós. Mas a gente precisa de um outro campo que Alcine nos orienta, que é meditar diante dessas mensagens. Hoje a gente recebe várias mensagens,
mas muitos de nós não analisamos essa mensagem, ou tornamos essa mensagem como verdade absoluta. E a meditação convida, justamente o que o Kardec fez com o próprio Espiritismo, com a própria codificação da doutrina espírita, é a revisão, é ouvir várias vezes o mesmo comentário ou a mesma mensagem para que possa fazer sentido e validar em termos científicos. Isso é ciência. Será mesmo que Bezerra falou aquilo que está na mensagem? Será que Chico falou aquilo? A gente precisa, no campo da meditação, buscar na proposta do estudo, na proposta da reflexão, buscar campos para que a gente possa validar aquele campo da mensagem. Porque hoje no WhatsApp, quando a gente recebe uma mensagem, é muito fácil, eu só aperto o botão e compartilho. Mas será mesmo que aquela é a mensagem daquele espírito, né? Então é a mesma coisa que for falar do Pai Nosso, né? Eu falo muito na evangelização com a juventude isso. Nós falamos do Pai Nosso, mas entendemos a proposta que Jesus quis dizer dentro dessa oração dominical. O que será que ele está revelando, expressando diante dessa mensagem? Jesus, consciente, ele já sabia disso, de que a mensagem que ele ia deixar como sementes, ao longo do tempo, lá na parábola do semeador, ele explica muito bem isso. Ao longo do tempo, nós vamos cuidando dessa semente até chegar numa terra boa e dar frutos em 30, 60 e 100. Ele justamente nos remete a isso. Então, quando a gente fala de meditar, é justamente a gente fazer ali uma proposta de estudo diante das mensagens do conhecimento da qual a gente recebe. Mas o terceiro ponto é justamente sentir, ter justamente essa verdade e propor isso no campo do sentimento, para que não seja somente um campo racional. E quando a gente fala de que nós somos conscientes do certo e do errado, eu preciso perceber de forma íntima, no coração, para que a gente possa perceber de que eu preciso mudar. Eu preciso rever valores. O que eu falei aqui é bonito porque eu estudei, mas eu estou fazendo isso? Eu preciso cobrar de mim mesmo. E não é uma cobrança que se martirize. É uma cobrança justamente que a gente possa perceber e fazer o exercício que Santo Agostinho nos revela, lá no 919, que a gente possa conhecer nós mesmos, trabalhar numa construção íntima e entender de que o campo de regeneração ao qual todo mundo está sendo convidado nessa transição planetária implica para todo mundo, ninguém vai fugir disso, mudança. Nós só vamos conseguir entender essa mensagem, o objetivo dessa transição, a partir do momento em que a gente transforma, a gente muda. É por isso, meus amigos, que o campo da dor é justamente um campo de escola, porque muitos de nós ainda não entendemos no amor. A gente se acomoda, ou então a gente entende uma proposta dinâmica do amor ainda um pouco equivocada diante da mensagem de Cristo. E por último, dentro da fase conhecer, meditar, sentir, ele coloca justamente um campo de vivência, de viver esse evangelho, viver essa mensagem. E o viver não é fazer igual Francisco de Assis fez, que largou tudo que ele tinha para viver a proposta do evangelho. Nós não precisamos fazer isso. É nós justamente entender de que eu, no meu trabalho, eu posso fazer sentido numa proposta consoladora ali naquele universo da qual me faz sentido, junto com aqueles amigos de trabalho, ou então aqueles clientes, aquelas pessoas que frequentam o trabalho. Aqui na Casa Espírita também posso ser um diferencial, levando a palavra consoladora, ou então exercendo uma fonte de trabalho, que a gente sabe de que quando a gente trabalha não é para o outro, é para nós. Fizemos uma campanha linda, né, lá para o Parque Maíro, uma campanha bonita em que a casa toda se movimentou, se mobilizou para isso, saiu caminhando para cá,
mas é para a gente entender de que aquilo que nós fizemos lá é um processo de que é o resultado final, mas o trabalho é para nós. É a gente entender os valores de que tudo aquilo, o esforço, o trabalho que foi feito, é justamente para que a gente possa refletir e se conscientizar diante da nossa proposta de crescimento íntimo. Por isso a proposta de viver. E quando eu falo disso, o significado de Natal é um significado de nascer, de nascimento. E quando a gente fala de nascer, justamente vem ali revelado uma nova pessoa, né? A gente justamente, o nascer, ela justamente traduz para a gente um começo, um início de tudo isso. E aí essa pergunta faz muito sentido, e Joana de Ângeles tem uma página que fala muito bem disso, e ela caracteriza todos aqueles personagens que vivenciaram com Jesus, classificando de quando nasceu Jesus para você. E aí eu vou pedir para que vocês que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo no Facebook, no YouTube depois, para que a gente compreenda de que quando foi que Jesus nasceu para a gente. Foi a partir do momento que eu vim para essa casa? Ou foi a partir do momento que eu descobri o Espiritismo? Ou foi a partir do momento em que eu ajudei o outro semelhante? Porque quando a gente fala de nascer, é um começo. E no Natal, gente, é justamente uma oportunidade da gente perceber uma nova forma de fazer um novo começo. Nós estamos chegando a 2025, que é esse período que nós estamos vivenciando agora possa ser o nascimento de uma nova oportunidade ou de um novo sentido dessa mensagem. Se tem alguma mensagem aqui para que a gente ainda tem dificuldade, tem limitação, eu preciso trabalhar nisso nele. E aí isso vai nascer conforme Jesus sempre nos orienta através das suas mensagens. Porque ele falava por parábolas justamente porque alguns não entendiam claramente a sua linha de raciocínio, a sua linha de ensino para alguns integrantes. Hoje para nós é mais claro, mas nós muitas das vezes boicotamos ou então justamente descartamos e falamos assim, não quero resolver isso agora, vou deixar para depois. Ou então o discurso de alguns irmãos assim, na próxima encarnação a gente lembra disso. A gente não sabe nem se vai ter. Não sabe. Vai depender justamente da nossa competência, do nosso exercício, conforme nós estamos planejando nessa encarnação. Então não deixa para fazer, deixar para depois o que pode fazer hoje. E o Natal é justamente esse campo. Tem essa linha mestra para que a gente possa entender de que hoje pode ser uma oportunidade de um novo começo, de um novo Felipe, em que 2025 ele vai trabalhar campos que ele ainda não trabalhou em 2024, ou tem campos do Evangelho que ele ainda tem dificuldade, que ele precisa trabalhar em 2025. Há um ano é pouco, mas a gente justamente está em ciclos de aprendizado. Nós já nascemos com tudo pronto? Não. Quando nascemos, a gente vai descobrindo as coisas, em as descobertas, até chegar onde nós estamos hoje. E a cada dia nós temos novas descobertas, novos aprendizados. E é isso que a gente possa compreender através da pergunta de que quando Jesus nasceu para nós. E que a gente precisa entender de que a segunda revelação que veio para a gente exaltar o amor, que ele diz para a gente que não veio destruir a lei, e sim colocar em cumprimento, e ele resume toda a lei no campo do amor, traduzindo a gente como amar a Deus sobre todos os aspectos, e o próximo como a si mesmo. E é uma dinâmica integrada. Não dá para me amar somente esquecendo de Deus, esquecendo do próximo. Não dá para amar só do próximo esquecendo de mim. Tem que ser justamente um campo de 3 vias
porque a gente sabe de que é um campo de que eles se complementam. E esse nascimento precisa fazer sentido para nós. Então, meus amigos, a proposta de hoje é justamente entender de que hoje nós somos convidados a refletir no ponto do nascimento. Como Jesus nasceu em nós. Como Ele continua esse nascimento, a cada descoberta, a cada ano. E entender essa possibilidade nossa de transformação. A gente recebeu essa figurinha no ano passado. Esse ano nem vi muito nas postagens dos colegas, né? Mas eu achei interessante que revela muito o nosso campo atual hoje, né? É uma figura que coloca ali: ele recebia uns atos de José. Já chegaram a Belém, Maria está muito tranquila, né? Mostrando ali que está preparando, a hora já está pronta para que possa nascer ali, que para a gente é o nosso guia e modelo da humanidade. E aqui mostrando simbolicamente, como todos os símbolos que Jesus traduz para a gente, que é diversos, entender de que para a gente foi uma noite que não precisou fazer todo aquele espetáculo, não tinha aquela fartura, era uma noite comum, mas traduzindo para a gente de que está chegando uma oportunidade de nascer um novo ser, e traduzindo uma oportunidade de ser um diferencial, conforme Ele mesmo nos pede, conforme Jesus nos pede, para que a gente possa continuar com essa mensagem consoladora. Traduzir o nosso compromisso de difundir o Evangelho em diversos corações. Achei muito interessante essa foto, muito simbólica essa mensagem. E aí nós vamos de Emmanuel, um espírito que a gente gosta bastante, que fala bastante de Natal também. Ele coloca assim, no livro Coletânea do Além: as lembranças do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à terra o caminho da manjedoura. Sem ele, os povos do mundo não alcançarão as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz. Sem ele, tudo será perturbação e sofrimento nas almas, presos no turbilhão das trevas angustiosas, porque essa estrada providencial para os corações humanos é ainda o caminho esquecido da humildade. E aí, meus amigos, vou voltar no ponto que eu falei para vocês de sentido. A proposta que Jesus veio trazer para a gente é que essa mensagem revela sentido. Qual é o ponto pilar do cristianismo redivivo em nós? O Espiritismo é um cristianismo redivivo. Qual é o ponto pilar do que a gente possa garantir como uma forma de trabalho? Está justamente nesse campo da humildade. Não tem ostentação. A festa de Natal não é para ser ostentação. Não é para ter fartura. É para produzir sentido no momento em que a gente se reúne em comunhão com a paz. Em harmonia, para justamente ali revelar o sentido da proposta de Jesus e continuar a vivenciar em prática as suas lições. Então ele coloca ali simplicidade. Não precisa ter aquela árvore maravilhosa que também é um símbolo comercial, né? Aquela casa toda arrumada, tudo programado, tudo bonito, tudo naquela forma assim maravilhosa, mas que possa fazer o sentido de que Jesus nasceu numa manjedoura, num berço de palha simples, mostrando para a gente fazer o sentido de que isso é o nosso campo de reflexão para se tornarmos melhores. E muitas das vezes a gente confunde muito o estado de ter e ser. E nessa época a gente vê bastante disso, né? Sempre a gente vê nos jornais lá, né? No dia 23, dia 24, os shoppings todos lotados e tal, para comprar, porque deixa presente de última hora e tal, né? Mas o melhor presente muitas das vezes não é o que a gente justamente está ali no shopping perdendo um precioso tempo para isso.
O melhor presente é justamente estar no contato entre nós, em comunhão de pensamentos, no exercício, para justamente exercitar o sentido dessa mensagem em nós. É essa simplicidade que Jesus quis nos revelar. Não é à toa quando ele fala de que deixai vir as minhas criancinhas, ele revela justamente de que a fase da infância é justamente uma fase preparatória para o desenvolvimento desse novo ser. Nascer é o começo, e a infância é justamente a preparação disso. E o que nós estamos fazendo convidado a todo dia 25 de dezembro é que tenha um começo e agora é a fase preparatória para que em 2025 a gente traga a essência desse evangelho para nós, para quando chegar lá no dia 25 em 2025, compreenda de que mudei ou não mudei, fez sentido ou não fez sentido, porque não vai ser com ostentação, não vai ser justamente com mostrando ali na internet e tal, essa transformação que ela seja materialmente vista. Ela tem que fazer sentido para mim no interno, no íntimo. Então, simplicidade é o caminho que a gente possa compreender justamente do exercício para essa importância dessa data. E aí, mais uma vez, Emmanuel. Vocês conhecem Emmanuel, né, gente? Emmanuel ele é diretão. Ele fala de uma forma bem direta, e muitas vezes ele fala de uma forma que é assim. Não tem como você ir para um outro caminho, não tem uma outra ideia, uma outra alternativa. Ele fala, é assim, acabou, ponto final. Emmanuel é esse tipo de espírito. E olha o que ele fala para a gente sobre as comemorações de Natal. Ele fala assim, ó, as comemorações do Natal conduzem-nos no entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. Está um livrinho que eu acho tão interessante, que é um compilado de mensagens de Natal chamado Antologia Mediúnica do Natal. São várias mensagens de Chico compiladas falando sobre o Natal dentro dessa obra. E é claro, gente, o sentido é revelar a humildade, porque o pilar do cristianismo é humildade e caridade. Então tem que fazer sentido para mim esses dois campos de trabalho. É o campo de vivência. Eu preciso trabalhar para ser humilde e trabalhar para ser caridoso. Muitos entendem o humilde como uma forma de que eu não vou ostentar, não vou ter a questão material fala muito mais alto, entende, mas não entende a forma de que ser o simples. Jesus não usou nenhum material diferente para revelar aquela mensagem. Ele justamente aproveitou o que ele tinha ali para revelar a mensagem. Hoje a gente tem bastante ferramentas para continuar revelando a mensagem. Mas muitos equivocam, muitas das vezes, querendo que o meu entendimento seja forçado para o outro entender. Não é. Nós estamos aqui para apresentar sementes. E cada um respeitar o tempo do outro. Porque nós temos um tempo para que justamente possa vir florescer essa mensagem consoladora e entender o caminho dessa humildade. A gente precisa caminhar bastante passos ainda para compreender essa humildade em nós como um exercício de fonte de vivência do cristianismo. No livro Fonte Viva, que é a última lição do Fonte Viva, é a lição 180, diz para a gente assim: as legiões evangélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Já notaram de que no Natal é difícil você achar nesses documentos, nessas reportagens policialescas, ou jornalismo investigativo e tal, ações de violência nessa data, porque é o momento em que o planeta se prepara
para que a gente possa justamente estar numa presença de significado, em contato com aquele que a gente mais ama. Tem pessoas que passam o Natal sozinhos, mas refletindo com aquele mesmo. Tem pessoas que passam o Natal com os amigos, porque o contato com os amigos é justamente o que faz ali desabrochar essa forma de amor. Tem outros que passam com os familiares, justamente que é a oportunidade de envolver, de integrar. Mas não tem justamente violência nesse nascimento de Jesus. Passou por um período hostil, né? Para quem vê os vídeos, né? Quem vê a biografia, havia toda ali uma dinâmica violenta nesse episódio de nascimento do Cristo, né? Mas o anúncio foi um anúncio simples, singelo, mas demonstrando para a gente de que a importância é a difusão da paz. É uma grande irradiação, meus amigos, essa transição de 24 para 25, é uma grande irradiação envolvendo e confortando irmãos que passam por dificuldades, passam por questões complicadas, para que possa traduzir ali uma essência, uma migalha, para que possa caminhar e fazer sentido para o próximo ano. E é evidência de um princípio da paz. E aí, quando a gente fala de paz, a gente entende muito quando o Nando Cordel traz a música sobre a paz, né? Que ele traduz na música que a paz do mundo começa em mim. Não adianta falar de paz, lindo, fazer manifesto da paz, mas se por dentro eu estou em guerra. Não adianta a gente fazer uma ceia farta, uma festa linda, mas se por dentro não faz sentido porque eu estou em guerra. Que é um momento justamente de anúncio, de envolvimento, de amor, em que isso leva um psiquismo do planeta todo. A energia do planeta está toda preparada para que essa forma de amor lide com todas as criaturas, até mesmo em campos de guerra, até mesmo aqueles lugares em que a violência tem grande destaque, mas que seja um dia para que a gente possa levar o anúncio da paz, mas entendendo de que a paz é um conceito nosso íntimo, que ela justamente é uma forma de exercício nessa data. E aí, num livro chamado Benesses e Natalinas, Joana de Ângeles coloca para a gente umas considerações que eu acho importante. Ela diz assim: quando da sua chegada à Terra não houve mobilização humana, nem estardalhaço, ou qualquer movimento de massas para informar a humanidade que o Rei Solar descera à sombra do mundo. Ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. Um revolucionário. Veio traduzir para a gente um novo sentido, muitas vezes de um contexto da qual muitas das vezes a gente tinha equivocado. O maior exemplo disso a gente vê em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, na época Saulo de Tarso, ele estava ali para proteger tudo que ele tinha de conhecimento pautado nas leis mosaicas. Esse novo assustou. Mas com o tempo que ele foi justamente aproximando desse contato, fazendo sentido, ele precisou se isolar. A partir do momento que ele levou uma advertência, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele precisou desse momento de isolamento, dessa paz íntima, para que possa fazer sentido esse evangelho, para que a gente possa ali levar para aquelas criaturas. Para que não seja justamente um momento de dúvidas. E é por isso esse recolhimento íntimo nós estamos vivenciando a partir do momento que a gente vem para essa casa, e a partir de hoje tendo um período para
avaliar a nossa atuação, porque nós estamos justamente na última semana do ano e é um momento oportuno de avaliar assim, o que eu fiz de bom? Fiz isso, fiz aquilo, beleza, vamos continuar, o bom não vai parar, vamos continuar. Agora o que eu fiz de errado, isso, aquilo, preciso melhorar. Eu não preciso justamente ficar ali com sentimentos de culpa. Mas eu podia ter feito isso. Mas ele não deu, por causa que a gente inventa várias desculpas, né? Nós somos mestres em falar desculpas. Quando a gente recebe um convite para trabalho, por exemplo, a gente justamente já tem a resposta na ponta da língua quando vem o trabalho, né? O que a gente fala? Não tem tempo. Né? Estou sem tempo, estou fazendo um monte de coisa, um monte de trabalho, não vai dar para fazer. E aí? A gente recebeu um convite. Lembra lá da parábola do festim das bodas, em que todo mundo recebeu um convite, mas aí chegou lá a pessoa e falou: você não está com a roupa certa não, meu amigo. Você está numa festa e tal, numa festa de comunhão, hein? Que é um casamento com Jesus, de fazer sentido, tudo que a gente está falando aqui. E ele foi convidado a se retirar. E para a gente justamente entender de que ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade. Jesus veio trazer para a gente uma proposta de ser um novo homem. E com ele não há distância. Joana de Ângela fala para a gente de que quem tem contato com Jesus não é o mesmo. Joana fala isso. Quem tem contato com Jesus, diante dessa revolução que ele implantou na sociedade, ele não é mais o mesmo. Agora, quando aquele contato é distante, ou quando aquele contato ele é frio, ou quando a gente justamente fala pelo que fica palavras ao vento e não faz sentido para mim, para minha transformação útil, ela fala para a gente de que esse contato é superficial. E olha a nossa responsabilidade diante de um contato superficial com aquele que é aqui o modelo da humanidade. No livro Relicários de Luz, Emmanuel disse de que Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade, a fim de que nos tornando mais irmãos uns dos outros. É por isso que muitos nessa época se dedicam, fazem de tudo para que possam ali levar sorrisos a crianças, jovens, a famílias que muitas vezes passam por situações mais complicadas do que a nossa. Mas nós entendemos que muitas vezes é Ele que nos ensina justamente a trilhar os nossos caminhos. Então, justamente nessa data que nos requisita justamente a valorizar, né, a cumprir, a vivenciar no campo da solidariedade, né, entender de que aquele ali é meu irmão. E aí quando ele fala lá na parábola do bom samaritano, em que tem uma pessoa caída, duas pessoas ignoraram por qualquer circunstância, mas justamente uma pessoa de que todo mundo via de uma forma totalmente distorcida, né? Ninguém se ambientava com aquela terceira pessoa que era o samaritano, foi justamente ele que dedicou o seu tempo, a sua vontade e dedicou fez todo o seu aparelhamento ali, uma forma de dar consolo àquele que caiu, entendendo de que ele não podia somente curar ali as feridas, que aquele personagem ali, aquela pessoa caída ali, precisava de uma medicação ainda mais profunda. Por isso que levou para uma hospedaria. Então a gente precisa entender de que a solidariedade para a gente não é uma forma de bater ponto. Não tem que vir aqui só para deixar o meu quilinho aqui e ir embora achando que a gente fez a nossa parte. Não é. Bezerra de Menezes, nosso mentor espiritual, ele nos ensina isso muito. Ele fala de que justamente de que quando não tem o item material, nós precisamos contar com o que a espiritualidade tem a nos dizer. Então, uma palavra amiga, uma prece, ou um caminho que a gente possa levar, uma oportunidade que possa refletir para tomar um novo rumo,
nós já estamos fazendo também, cumprindo com outro tipo de caridade que nós temos bastante dificuldade. Porque quando Kardec pergunta lá, o que significa caridade segundo Jesus, ele justamente nos alimenta ali, traduzindo para a gente de que precisamos difundir o bem a todo lugar, a todo instante. Porque o mal é audacioso, é ousado, mas é ele, o bem, que vai propagar. É o bem que vai aparecer em tudo. Esse mal tem prazo de validade. Ele não vai durar para sempre. Então, eu continuo propagando isso. Isso é uma forma de caridade. Indulgência para com as imperfeições alheias, entender de que eu erro, todo mundo erra. E eu não tenho que ficar apontando para o erro do outro, porque eu também erro. E aí, Jesus nos ensinou muito bem naquela situação em que iam jogar pedra. E ele fala assim: vai, atira a primeira pedra aquele que tiver pecado. E quem não tem pecado? E a gente precisa justamente remeter isso. Quem não caiu no caminho do erro? Ou quem ainda justamente passa por situações de desafios em que a gente não precisa apontar o dedo do outro do que ele está fazendo errado. Eu também passo pelo mesmo caminho. E é preciso analisar isso, a solidariedade que ele diz isso, né? E o terceiro, que é justamente um campo em que o Natal possibilita, é o campo do perdão. É um momento na qual a gente justamente precisa fortalecer de que essas ofensas, muitas das vezes, começou com um ou com o outro, mas entender de que o perdão das ofensas é um exercício da aproximação do outro. E quando Jesus fala do amor aos inimigos, lá ele não coloca assim: o amor aos inimigos vão ser amigos. Ele deixa bem claro lá no amor aos inimigos de que não é desejar mal. Não deseja mal para o outro. Dar a outra face. Ele só fala assim: seja diferente. Não entra na mesma energia. Seja diferente. Mas ele é seu irmão. Com o tempo ele vai compreender. E o perdão, com o tempo nós vamos compreendendo de que não adianta eu ficar 20 anos sem falar com meu irmão, ou então ficar evitando uma situação de que nós entendemos no Espiritismo, e isso vai precisar ser completado. Porque a gente tem um exercício para cumprir nessa existência corpórea. Nós não estamos numa família em que vai estar todo mundo lá, naquela propaganda de margarina, todo mundo feliz, todo mundo sorridente, né? Normalmente as famílias têm lá espíritos simpáticos, mas tem espíritos antipáticos também. Mas o objetivo é o quê? Exercício. Valorizar isso. Então, o perdão para a gente é justamente um item de caridade. Entender de que o perdão, não adianta eu perdoar o Rogério, como exemplo, mas se eu fico lembrando o tempo todo que o Rogério fez, eu também posso ter feito pior. E o perdão é justamente a gente selar essa paz e ao mesmo tempo cumprir de que os dois erram. E a gente precisa criar compromissos à frente. Todos nós temos um compromisso com essa transformação. E aí a gente chegando já quase nos finalmente, né? No livro Fontes de Paz de Emmanuel, eu gosto muito dessa mensagem aqui. Que ele fala o seguinte: olha, conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o ano novo à nossa vida. Eu estou introduzindo um pouco o que o Carlão vai falar no próximo domingo. Ele diz assim: o aniversário de Jesus precede o natalício de tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria. O segundo reforma a responsabilidade. E aí, dentro do sentido, o Natal para a gente está lá, né? Dia do amor e da concórdia. Dia da gente justamente ali criar o compromisso de sentido, porque a revelação de Cristo, a segunda revelação,
tem como o item pautado o amor, a difusão desse amor, o sentido desse amor. Então, dia do amor e da concórdia. E o dia 1º de janeiro é o quê? Considerado no calendário lá, dia da fraternidade universal, dia do recomeço. Dia 1º de janeiro para a gente não é só o pau dos fogos e tal, que tem em todos os lugares, mas a gente entender de que eu estou começando um novo ano com uma possibilidade de renovação, mudança, regeneração, né? E aí ele coloca para a gente da nossa responsabilidade, reafirmando esse compromisso de difundir o cristianismo, de difundir o evangelho aos outros, mas também em nosso íntimo. Bem interessante essa parte. No livro Fonte de Paz também ele coloca de que não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de vossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Tem que fazer sentido. E quando ele fala de manjedoura da nossa alma, é justamente entender uma proposta simples. Não precisa nada de complexo. E sim trazer para a gente uma proposta de que faça um momento de sentido entre eu e a relação com o Cristo, né? Estar com a gente nesse contato. Precisa a gente entender de que Jesus está aqui para a gente como um grande parceiro, guia e modelo, traduzindo para a gente de que quer fazer isso? Vai, mas tem que fazer sentido para mim, dessa transformação íntima. Então, essa manjedoura tem que nascer e crescer em nós. Se não nascer e não crescer, se não fazer sentido, Emmanuel deixa claro para a gente de que estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo. Nós não estamos aqui só cumprindo uma folha de serviço, batendo ponto. Estou batendo ponto quarta-feira, domingo e tal, mas isso faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Quem tem oportunidade de ler o livro o livro Voltei mostra um trabalhador do movimento espírita, presidente da FEB, o quão ele desperdiçou um tempo dele nessa existência, porque justamente ele não fez a essência, não fez sentido. Não vou revelar não, porque é importante vocês darem uma observada nesse livro. Esse livro mostra muito bem isso, o retrato do retorno, e a gente entender de que será que eu fiz mesmo tudo aquilo que eu havia cumprido dentro desse planejamento? O que eu estou fazendo que possa ser um diferencial? Nós precisamos pensar a partir de agora, a partir desse nascimento, e continuar o nosso compromisso. E aí, para a gente encerrar, no livro Benesse Natalina, que Joana fala, que ela fala sobre da oportunidade. Esta é a tua oportunidade de encontrá-lo, caso ainda não tenha estado com ele. O Natal de Jesus é uma festa que se faz celebrada pelo céu e a terra, homenageando o Rei Solar que te aguarda no topo da subida, montanha acima, que deves empreender desde agora, superando-te e renovando-te. Quem o ama nunca teme, jamais se detém. Achei maravilhoso quando justamente ela trabalha ali a questão do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi a única metodologia de Jesus que foi uma metodologia clara, em que ele não se expressou por figuras, por alegorias, mas porque ele sabia de que todas aquelas pessoas que subiram aquele morro, subiram com dificuldades, com limitações, querendo respostas, querendo mensagem, querendo fazer sentido. E Jesus justamente revela, na maior parte desse Sermão da Montanha, traduzindo para a gente como as bem-aventuranças, traduzindo uma receita, da qual a receita a gente sabe, né? Falando de Natal aqui, se eu quiser fazer uma rabanada da Arleste vai estar mais seca, mas do Rogério vai estar mais engordurada. A receita é a mesma, mas
cada um faz do seu jeito, ou conforme a experiência justamente nos permite você fazer aquele ingrediente ali. Trouxe um elemento natalino, mas que a gente possa fazer dentro do Sermão do Monte, em que ele apresenta a receita da felicidade, cada um vai levar consigo esse entendimento, esse conhecimento, para que ele possa aplicar e fazer sentido nele, no outro, e tendo contato com todos através do nosso Pai, do nosso Pai maior. Então, gente, que a gente possa refletir nessa oportunidade de falar do Natal. Achei importante justamente traduzir a nossa responsabilidade diante dessa data. E mais uma vez, já deixo aqui oportuno registrado um ótimo Natal para todo mundo. Ano que vem, eu estava até falando com o Altamir, ano que vem são 74 anos dessa instituição. 74 anos abrindo essas portas para o Eucaliptal, abrindo portas para muitas pessoas que vieram para cá, tiveram um novo sentido, contato com a mensagem consoladora e com o Espiritismo, e que a gente possa justamente continuar com esse compromisso de levar essa mensagem a todos os corações. Boa noite, obrigado. Nós que agradecemos o Felipe nessa beleza de mensagem. E como ele citou o aniversário, João Luiz Nascimento Cachoeira Paulista já está fechado com a gente para em fevereiro voltar aqui. Até porque no sábado ele vai ter também uma conferência na outra casa aqui em Volta Redonda. Ele falou comigo que ele aproveita e já fica para o domingo, falar aqui com a gente. Bom, domingo que vem é o Carlão, um tema Ano Novo e da Nova. Na quarta-feira o Luiz, Quarta-feira o nosso amigo Luiz Carlos que está lá atrás. Já tem um tema? Acho que não é Luiz, não. Vou ver lá, não lembro. Deixa o Felipe ver direitinho, então. Tá ok? Porque eu acho que o Luiz é que inicia o ano. Não, eu acho que não é, não. É outro. Ah, é? Então tá, beleza. Felipe confirma lá pra gente. Encerrar essa primeira parte, agradecendo a Deus por essa oportunidade, que Ele possa nos amparar agora e sempre, que Jesus, o nosso amigo incondicional, como diz o Divaldo, que nós possamos apertar esse laço de amizade com Ele, que Ele nunca nos desampara, está presente em todos os momentos da nossa vida. Que Ele possa iluminar ao Felipe nessa sua jornada nas direções das instituições religiosas, dos conselhos, e inclusive na divulgação da doutrina através das palestras. Agradecemos a presença de vocês aqui no salão, hoje um pouco esvaziado, em função da data talvez, mas também aqueles que estão nos assistindo ao vivo aí pelas mídias sociais. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder, a glória para sempre. Que assim seja. A gente pede então aí o Rogério, o Luiz e o Altamir se dirige à sala de passe. Já deu uma repaginada ali na sala, deixando 3 cadeiras apenas. Aqueles que precisarem de passe, aguardem que serão chamados, ok?